Olá, estamos de volta. Pois é, hoje, 12 de junho de 2020, com mais uma aula aqui nessa turma maravilhosa, turma de pedagogia, turma de 2019.2, e a gente volta para falar exatamente do assunto que a gente desenvolveu na primeira aula e estamos dando continuidade aqui na nossa segunda aula. É evidente que nessas 3, 4 primeiras aulas eu quero adentrar o assunto que ele venha desde da nossa colonização, de quando os portugueses chegaram no Brasil, depois quando começou a colonização de fato, 1529 a 1530, e quando chegam os jesuítas em os jesuítas chegam aqui em 1547, 49. Se a gente perceber, os nossos queridos jesuítas, eles chegam depois que os filhos dos colonos já estão nascidos. Isso tudo é pensado quando eles chegaram aqui. Estou voltando aqui só para demarcar demais o espaço, tocar no assunto novamente e dizer de quando, de fato, os nossos jesuítas, que é a Companhia de Jesus, desembarca aqui. Por que não vieram logo no início? Vieram, demarcaram o espaço, os portugueses. Depois, quando vieram para a colônia, trouxeram para a colonização os degredados. O que são os degredados? Leonardo sabe muito bem o que é isso. E os demais atores? Tem Leonardo, mas sinta-se contemplado todos e todas quando a gente cita um aqui dentro da nossa aula. E é evidente que padres importantes como José de Anchieta tem uma grande importância para a pedagogia que hoje temos. No Brasil, ainda hoje, José de Anchieta traz o teatro. Olha, ele chegou de fato oficialmente 1549, né? Quando os primeiros jesuítas desembarcaram na Bahia. A educação pensada pela Igreja Católica, que mantinha uma relação estreita com o governo português, tinha como objetivo converter a alma do índio à fé cristã. É evidente que eles não vieram só para isso. Eles vieram para também educar os filhos dos colonos, que eram os portugueses, e dos europeus. Portugal não é Europa? É sim, mas eram os colonizadores. E dos europeus que estavam estabelecidos aqui, para que eles tivessem uma educação bem mais adiantada do que os indígenas. Havia um grande conflito entre os indígenas e os colonos, porque os colonos queriam, na verdade, que os jesuítas convertessem a alma, mas que convertesse eles também ao trabalho escravo. E os jesuítas não atendiam na sua totalidade o que queriam os colonos. Com isso, os jesuítas foram ganhando respeito com os indígenas e, aos poucos, estabelecendo também o seu patrimônio, né? Mas
os jesuítas que já tinham um patrimônio bem avantajado, né? Em 1750, ano da assinatura do Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha, até então confortável situação da Companhia de Jesus no Brasil começou a se deteriorar. 9 anos depois ocorreu a expulsão da ordem religiosa das terras brasileiras, que em 1950, 9 anos depois. A educação jesuítica guarda poucas semelhanças com a que vemos hoje em dia nas escolas. O legado deixado pelos soldados de Cristo, que eram considerados soldados de Cristo, porém ainda é muito debatido na academia. Afinal, eles foram predadores ou construtores da cultura? Isso vai ser um papo legal para o nosso chat, né? Os jesuítas, na opinião de cada um de vocês, foram predadores ou construtores da cultura? O que fez a Companhia de Jesus em terras brasileiras? Como desenvolveu essa companhia a questão educacional? Um ensaio da educação pública. A pergunta já ficou. Foram, é bom anotar aí, predadores ou construtores da nossa cultura? A expulsão dos jesuítas, comandado pelo então primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal, significou uma remodelação total do sistema de ensino brasileiro. Então, o Marquês chegou e muda todo um processo, né? Era o primeiro-ministro de Portugal. Chegou com a ordem toda. Aqui era uma importante colônia onde saía uma grande economia para a coroa. Por ordem do Estado, os jesuítas tiveram seus livros e manuscritos destruídos pelos portugueses. Olha, santa ignorância. E a religião foi deixada de lado nos currículos. Tratava-se de uma tentativa de introduzir matérias mais práticas no dia a dia escolar. Entre a expulsão dos jesuítas e a organização de um novo modelo no Brasil, no entanto, o país amargou um hiato, que é um hiato, um vácuo, silêncio, uma brancura, como diria a música, na brancura que enfim ficou cinzento. Cerca de 10 anos sem uma escola estruturada. Então, Marquês chega, prestem bem atenção. Marquês de Pombal chega, impõe as reformas pombalinas. Entre as reformas pombalinas estão a retirada da educação dos jesuítas. Queima-se livro dos jesuítas, a gramática aprofundada, ainda salvaram uma, que ficou aos poucos aí, a do José de Anchieta. E toda a estrutura. Não, vamos confiscar. O colégio é nosso, as casas são nossas, tudo. E eles têm um tempo para se mandar. Entre a expulsão dos jesuítas e a organização do novo modelo no Brasil, no entanto, o Brasil amargou um hiato de cerca de 10 anos sem uma escola estruturada. É como se o novo governo entrasse agora e dissesse, olha, não tem Bolsa Escola, não tem FIES, não tem ProUni, não vai ter Enem, e nós vamos estruturar isso aí e ficar 10 anos, além das verbas que já vem tirando e os direitos, ficasse 10 anos fazendo esse pandemônio aí com a estrutura brasileira. E naquele tempo, ordem era ordem, né? Se levantar contra isso, seria pedir para morrer. Era como se fosse pedir para morrer, meu caro Edinaldo. E esses 10 anos são bem amargos, né? Influenciado pelas ideias iluministas,
Pombal tinha a convicção de que era preciso modificar a educação no Brasil. Ele vinha com as ideias iluministas, novo mundo, a Europa toda com pensamento novo. E isso ocorre formalmente em 1772, com a chamada Reforma Pombalina. Após a instauração dessas mudanças, o Brasil dá os seus primeiros passos na criação de um ensino público. Olha, então ele vai dar os primeiros passos frente ao ensino público. A desestruturação da escola jesuítica, porém, fez com que os índios perdessem espaço no sistema de ensino. Se era ruim para os índios ter só a questão catequética, em vez por outras matérias, os índios estavam aprendendo ali, porque nos autos que foram feitos pelo José de Anchieta, e outros padres também, mas principalmente José de Anchieta, estava ali a colocação da educação, estava ali o Tupi-Guarani, estava todo aquele processo ali, e os índios estavam aprendendo. Mas Pombal chega, nada de índio aprender. Índio, ou ele foge ou ele morre. E não vai aprender nada aqui não. Por outro lado, a reorganização tornou o professor uma figura central do processo educacional. O que é que o Pombal vai fazer? Ele torna, no papel, né, o professor a figura central do processo educacional. Neste período, foram criadas aulas régias, ministradas por docentes concursados, que eram funcionários do Estado. Então ele realiza o primeiro concurso. Pombal vai lá, realiza o primeiro concurso. Portugal foi pioneiro na Europa em criar o ensino público. Coisa boa. Mas o Saramago vai dizer, em 1900 e alguma coisa, Portugal ainda era um país extremamente agrícola e com a maior parte da sua população analfabeta. Havia sido dito também por outro intelectual, que é o Fernando Pessoa. Tá certo? Então, a educação em Portugal, embora ele foi pioneiro na Europa na questão de criar um ensino público, mas deixa muito a desejar no que diz respeito à educação para as classes populares. Era a própria monarquia que pagava o professor. Foram criadas poucas escolas, mas temos nessa época o nascimento dessa semente. Então, é nesse período bem aí que nasce os primeiros concursos públicos e cria-se o ensino público e a monarquia começava a coçar o bolso para o pagamento dos professores, né? Muito bem. A expulsão dos jesuítas, comandada pelo então primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal, significou uma remodelação total no sistema de ensino brasileiro. Daqui a gente já falou, né? A expulsão dos jesuítas, comandada pelo primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal. A gente parte aqui. Um dos momentos mais importantes da história da educação brasileira ocorre com a chegada, aí a gente vai atemporal, né? Aí, indo de um lado para o outro. Um dos momentos mais importantes da história da educação brasileira ocorre com a chegada da família real em 1908. Mas a gente vai falar desse assunto no próximo vídeo, daqui a alguns segundos, porque vocês vão ficar sabendo por que a família real se transfere para o Brasil em 1908. É só aguardar que a gente está de bola, viu?